E o Irã não vai mais atacar o Estado de Israel como a vingança prometida pelos ayatolás. Não, não é bem assim. E eu vou explicar a situação real nesse momento que está acontecendo no Oriente Médio. Logo após a reunião de emergência solicitada pelo Irã na Organização de Cooperação dos Países Islâmicos, que envolveu ali mais de 50 países lá na Arábia Saudita, que é a sede oficial da Organização de Cooperação Islâmica, os países participantes, os organizadores também que participaram, que foram convocados nessa reunião de emergência, eles pediram cautela, pediram mais atenção e diálogos para Teherã, para que não houvesse uma resposta dura por parte dos ayatolás, por parte dos persas contra Israel, o que poderia, é claro, gerar uma guerra regional. Então é interessante observarmos que esse diálogo que foi estabelecido dentro da organização não foi muito bem o que os persas esperavam. A certo ponto existia uma possibilidade sim de um diálogo como este, mas os persas não esperavam uma abertura de diálogo tão forte como foi apresentado por esses países nessa reunião emergencial, que foi acatada por esses países islâmicos a pedido, é claro, do Irã, um membro desta organização. E diante disso, os países pertencentes à organização, eles invocaram o Irã a estabelecer um diálogo mais íntimo com o Ocidente, na tentativa de estabelecerem uma conversação mais aprofundada em relação a isso. Mas qual o objetivo disso tudo? Qual o objetivo que os países islâmicos eles afrontaram os persas, o Irã, solicitando que o Irã estabelecesse uma ponte de diálogo, de conexão com o Ocidente? Qual o objetivo disso tudo? Veja que interessante e veja o que aconteceu antes, durante e após essa reunião que aconteceu lá na Arábia Saudita. Antes de iniciar aquela reunião da Organização de Cooperação Islâmica na Arábia Saudita, ouçam só, os Estados Unidos, Catar e o Egito, os três se reuniram de forma sigilosa para estabelecer mecanismos e soluções para essa crise no Oriente Médio. E é claro que o Catar ele sempre fez essa ponte de intermediação entre o Irã, Hezbollah e esses grupos terroristas espalhados por todo o Oriente Médio contra Israel, na tentativa de não escalar essa guerra, mas também uma tentativa de manter esses grupos ativos, financiar esses grupos, o próprio Catar, estou falando aqui, financiar esses grupos e assim estabelecer um controle territorial e também geopolítico e de grandes tensões contra Israel. Então esse país árabe e esses outros países árabes estabelecem um controle direto contra Israel através de seus grupos financiadores e grupos estimuladores, como esses grupos que estão sendo financiados pelo Irã. Então é assim que funciona essa dança no meio ali do Oriente Médio. Então os três países que mantiveram ali diálogos na tentativa de resolver, dar soluções para esse grande problema que poderia iniciar e que pode iniciar na verdade a qualquer momento, eles tentaram e vêm tentando empurrar Israel para um diálogo mais aprofundado e estabelecer ali uma ponte de possíveis diálogos mais fortes para estabelecer acordos de cessar-fogo em Gaza e em todas as regiões palestinas. Então, antes de iniciar aquela reunião que foi solicitada pelo Irã, aquela reunião de emergência na Arábia Saudita, houve essa reunião dos três países, Estados Unidos, Catar e Egito, para estabelecer soluções e empurrar Israel para um acordo com Hamas. E isso tem um objetivo. E qual foi esse objetivo? Logo após essa reunião, em que os países árabes, que já estavam em diálogo direto com os Estados Unidos, pressionaram o Irã e solicitaram para que o Irã fizesse o quê? Então, logo que essa reunião de emergência acabou, os persas eles receberam uma mensagem através de autoridades
não divulgadas até então, solicitando para que o Irã, Teherã, os ayatollahs, eles iniciassem diálogos imediatos com o Egito, com o Catar e com os Estados Unidos, na busca de soluções para este problema. Então, as três nações já estavam fazendo o alicerce de base ali para estabelecer uma diminuição das tensões e forçando agora numa mensagem direta para o Irã para abrir uma barganha de negociação diretamente com Israel através de pontes de diálogos com os Estados Unidos, com o Catar e com o Egito. E isso foi o que? Estimulado pelas próprias nações islâmicas que fizeram parte da Organização de Cooperação Islâmica. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo nesse momento? Houve uma pressão muito grande do Catar, Egito e Estados Unidos para estabelecer uma ponte de diálogo entre o Hamas e Israel para que fosse usado esse tipo de moeda de troca na tentativa de diminuir essas tensões com o Irã e o Irã não elaborasse planos diretos, imediatos de atacar Israel. E o mais estranho disso tudo é que o Irã ele aceitou esse diálogo, não aceitou em abrir mão de um ataque, pelo contrário, não estou afirmando isso. Eu estou afirmando em que o Irã ele aceitou iniciar esse diálogo. Isso é muito interessante. E inclusive o próprio presidente iraniano, Massoud, ele deixou bem claro, vai depender, é claro, de Israel e do Ocidente em parar de fornecer armas para Israel e o Ocidente pressionar Israel a iniciar um acordo imediato de cessar-fogo, de paz e deixar os palestinos livres em suas regiões sem serem atacados e incomodados pelos israelenses. E é claro que isso é muito difícil de acontecer. É claro que isso é muito uma previsão e é também um estabelecimento muito complicado de Israel aceitar de imediato o fim das suas ofensivas lá na região de Gaza, até porque eles buscam definitivamente encerrar esse grupo terrorista que estabelece ali as suas posições na região de Gaza e controla todo o cenário político, econômico, social de toda a população da região, daquele enclave, daquele reduto. Então, isso torna ainda mais essa tentativa de estabelecer soluções mais difícil por conta desses elementos de reivindicações em que o Irã ele já trouxe como moeda de troca essa tentativa de encerrar esse conflito e não responder ao ataque sofrido dentro de Teherã, em que o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto por um ataque, por um plano de ataque promovido pelo Mossad de Israel. E é claro que Israel não confirmou a sua responsabilidade desse ataque e da morte de Ismail. Mas agora Irã está utilizando essa moeda de troca como barganha e inclusive o próprio presidente iraniano disse e foi muito enfático: poderemos, sem dúvida alguma, não emitir uma resposta direta militar contra Israel, a não ser que Israel tome as suas devidas responsabilidades em encerrar esse conflito, sob, é claro, responsabilidade do Ocidente em arcar com as responsabilidades em não fomentar armas e também pressionar Israel a tomar essas medidas. Porém, como eu já disse aqui, o Irã ele pode ou não aceitar esse plano. Mesmo ele promovendo esse plano e Israel aceitar, não há garantias de que os persas não irão atacar Israel. Não há garantias disso. E há um outro ponto impossível também de acontecer. É Israel, de imediato, retirar suas tropas de Gaza. Pode até ser que haja um plano bem estabelecido de um acordo de cessar-fogo, que inclusive haverá uma reunião entre Egito, Catar e Estados Unidos e também a participação de Israel, e muito provavelmente haverá ali a autoridade do Irã para tentar negociar um cessar-fogo na região e assim evitar um mal maior decorrente de uma ação do Irã. Então ouçam só o que eu estou falando aqui. Já houve o quê?
um período vamos dizer assim, estabilidade em que o Irã não atacou Israel. Então esse sem dúvida é um período de estabilidade. Inclusive, quando houve aquele ataque no final de semana em Teherã, em que matou Ismail, houve um luto, em que esse luto não houve um ataque, e de imediato o Irã convocou na segunda-feira uma reunião de emergência na Organização Islâmica, que foi feita na quarta-feira. Então houve 3 dias em que não houve ataque. E agora, com essa extensão para o final de semana, sem nenhum outro ataque, isso mostra que o Irã está ouvindo seus conselheiros, está ouvindo o conselho dado pelos islâmicos e agora a nova mensagem emitida pelos Estados Unidos. Então já tem um período longo de ausência de ataque. E essa ausência de ataque ela é importante para estabelecer uma estabilidade em toda a região, porque o tempo já está passando. Então, quando o tempo já está passando, a fúria e a vingança, ela vai diminuindo aquela ansiedade. Mas, agora, com uma próxima reunião, possível reunião, para o dia 15 de agosto, os Estados Unidos pensaram muito bem. Eles deram esse prazo mais à frente para evitar uma escalada de conflito e uma retaliação do Irã, porque até lá vamos ter mais ou menos 5 dias ou 4 dias em que o Irã vai pensar em planos de soluções para este problema. Se vai aceitar realmente a questão sobre o Hamas, mas também tudo depende de Israel. E o Irã, ele sabe muito bem as consequências que podem ser geradas no ataque contra Israel, porque ele fez isso em abril e dias depois o Israel atacou de forma silenciosa, entrando no espaço aéreo persa, sem eles perceberem, lançaram mísseis e lançaram drones que inclusive os israelenses destruíram sistemas de defesa aérea dos persas de origem russa, em que essas instalações, essas unidades, protegiam os perímetros das principais refinarias e também de produção de urânio e também de estoque de urânio enriquecido para o programa nuclear dos persas. Então os persas eles sabem aonde eles estão pisando e quando você tem teto de vidro, você não pode atirar pedra no seu vizinho. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham realmente gostado de mais uma análise em relação a essa tensão que está acontecendo no Oriente Médio. Deixo aqui um pedido simples para vocês curtirem o vídeo, compartilharem, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E obrigado pela sua presença. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.